Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nessa aula, você vai aprender a fazer 3 tipos diferentes de lençol. Com elástico, sem elástico e com canto, para que você possa atender aí as suas necessidades e a necessidade da sua cliente. Perceba que é um lençol que fica perfeito no seu colchão, olha só. Perfeito, tá vendo? E eu vou te ensinar todas as medidas que você precisa para fazer os 3 tipos, ok? Se você está chegando agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe o seu joinha no vídeo e vem comigo aprender. Para fazer um lençol que se encaixe perfeitamente no seu colchão, você precisa saber as seguintes medidas: comprimento, largura e altura, ok? Você vai medir a largura e vai anotar, certo? Olhar qual é a altura, olha, aqui do ladinho aqui, né, bem certinho aqui, onde faz a voltinha, é a altura. Então, você vai colocar na frente a altura, porém, você tem que entender que a altura, ela tem 2 lados, olha só, o lado de cá e o lado de cá. Então, essa medida da altura, você vai somar 2 vezes. Vamos fazer o comprimento, tá? Anota. Vem para a altura. Anota. A altura vai ser a mesma. Se você já mediu aqui, aqui vai ser a mesma coisa. E você vai usar o mesmo procedimento. 2 vezes a altura, tá? Então, olha só. Aqui eu tive 42 mais 12 mais 12. Aqui, 62 mais 12 mais 12. Essas são as medidas da minha réplica, tá? Não importa qual seja a medida do seu colchão, você vai usar a mesma técnica, a mesma regra. Largura mais altura mais altura. Comprimento mais altura mais altura. Essa é a primeira informação que você precisa, tá? E aí, a gente precisa lembrar que nós precisamos de uma parte para ficar por baixo do colchão, certo? De cá e de cá. Eu uso como padrão 7,5 centímetros. Então, vamos pensar. Se eu vou deixar 7,5 centímetros para aqui e 7,5 centímetros para aqui, eu vou ter um acréscimo de 15 centímetros. Mas, para você não errar e não confundir, você soma separado. Então, eu vou colocar tanto na largura quanto no comprimento, mais 7,5, mais 7,5, tá? E são estas as medidas que eu preciso para definir qual vai ser o tamanho do meu tecido no comprimento e na largura. Essa é a primeira etapa. E aí, eu fui lá, cortei o meu tecido no tamanho das minhas medidas, ok? Esse tecido, ele precisa adquirir o formato do meu colchão. Então, aqui ele tá reto, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso fazer os cantos, olha só, eu preciso fazer os cantos. Então, obviamente, eu vou costurar aqui. Agora, vamos então definir qual será a medida dos cantinhos, como que nós vamos cortar para montar estes cantos, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o seu tecido e vai dobrar assim, em 4, tá? Você dobra primeiro na largura, ó. Dobrei aqui e agora dobra o comprimento, tá? De forma que as 4 pontinhas fiquem juntinhas aqui, ó. Aí você ajeita, né, lá o seu lençol, mesmo sendo grande, você vai fazer isso, como se você tivesse dobrando o seu lençol, ok? Ponha bem certinho assim, tá? Muito bem. Malu, como que eu vou saber quanto eu vou cortar? Vai ser sempre a mesma coisa? Não.
A medida que você vai usar como referência para cortar o quadrado aqui, para fazer o seu cantinho, será a altura do seu colchão mais os 7,5 de acréscimo, tá certo? No meu caso aqui, a altura do meu colchão é 12, mais os 7,5, então eu tenho 19,5, certo? Então eu vou vir aqui, ó, e marcar, ó. Não pode deixar de alinhar bem certinho as pontinhas aqui, não pode sair fora. E aí, para não sair fora, você pode colocar aqui, ó, um clips, tá? Pra não sair de jeito nenhum. Porque se você deixar sair fora, você não pode cortar os 4 assim, não. Para cortar os 4 de uma vez, você precisa deixar bem certinho, ok? Então, muito bem. Então, aqui eu vou medir os 19,5. Então, medir aqui, ó. Certo? Vou marcar pra cá também. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, olha, bem certinho assim, olha. E aí, olha, tem que ser bem certinho, fazendo o triângulo certinho aqui, ó. Eu marquei aqui e marquei aqui. E agora, ó, dobrei como se fosse uma fraldinha. E aí, eu marco aqui, ó. Certo? Essa técnica, ela vai servir para fazer tanto o lençol de elástico, quanto aquele lençol de canto que a gente faz para não precisar utilizar o elástico, tá? A diferença é que para o lençol de canto, nós vamos guardar o quadradinho que a gente vai cortar aqui, ok? Então, agora, eu venho aqui, conto 1 centímetro pra dentro, tá? Aqui, ó, 1 centímetro. E aí, eu vou cortar. Com bastante cuidado, pra não sair fora, pra não ficar um de um jeito, outro do outro. Os 4 tem que ficar iguaizinhos, certinhos e retinhos, ok? Então, esses 4 aqui a gente vai guardar, se a gente for fazer o de canto, tá? Aquele que a gente faz, ao invés de colocar o elástico, a gente faz um triângulozinho e vai pregar no cantinho, tá? Que eu vou te mostrar como que faz no final, tá? Primeiro a gente vai trabalhar com o de elástico, ok? Muito bem. Agora, pronto, a gente já cortou, olha só que legal, quer ver? Olha que interessante. Quando você fizer o corte, olha só, tem que ficar certinho, olha só. Olha aqui, viu que tá certinho? A primeira parte é essa. Agora, a gente vai fazer o quê? Olha só, a gente vai unir assim, ó, e vai costurar, tá? E aí, aqui é o seguinte, se você tem uma máquina overlock e quer fazer um acabamento com overlock, você vai passar pelo lado avesso o acabamento e a costura reta, tá? Eu não aconselho, porque o lençol é uma coisa que foi feita para durar muito tempo. E é também uma peça que a gente lava muito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma costura francesa, tá? Que é o melhor acabamento que tem para lençol. Como que é a costura francesa? Você vai costurar pelo lado direito, bem na beiradinha. Depois, você vai virar a peça e costurar de novo, tá? Ó, passei a costura do lado direito, beleza? Agora, olha só, quando eu viro, vai ficar assim, como se eu tivesse do lado direito, mas aqui vai estar o avesso, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai costurar de novo, agora, do lado avesso, tá? A observação é que quando você passar a primeira costura, tem que ficar bem fininho, tá? Se não ficar, você corta uns 2 milímetros, 3 no máximo. Porque senão, quando você virar aqui e costurar, se você não fizer uma costura pelo menos de 1 centímetro aqui, ó, essa costura vai ficar aparecendo assim, ó, tá? Então, você tem que passar escondendo pra dentro essa costura que você fez. Olha só. Passei a costura, tá vendo? Olha. Olha como é que fica. Agora, do lado direito, olha só.
a costura tá perfeita, não tem nada aparecendo aqui, ó, tá? E do lado de dentro fica um acabamento perfeito que vai durar durante muito tempo, ok? E assim você vai fazer nos 4 cantinhos. Então, veja, costurei bonitinho, fiz uma caixinha, olha só como que fica bonitinho, né? Aqui já tá praticamente o lençol formado, tá? Outra coisa importante, muito importante, é que todos os tecidos que você usar para fazer lençol precisam ser lavados antes de usar. Porque a gente usa normalmente tecidos de algodão. E os tecidos de algodão, após lavagem, eles encolhem. Então, se você fizer as suas medidas certinhas aqui e depois você lavar o tecido, ou o seu cliente lavar o tecido, esse tecido vai encolher e o lençol não vai entrar mais no colchão, ok? Muito bem, então agora vamos vestir aqui o nosso colchão. Só como que fica justinho, certinho, tá vendo? Então, muito bem. Então, ficamos com o nosso lençol, olha, praticamente pronto, porém, com as partes soltas aqui, não tem jeito de ficar dessa maneira. E aí, você vai ter 3 opções. A primeira opção é você fazer a bainha, né? Fazer aqui uma bainha com uma canaleta, tá? Dobrar como uma canaleta, né? Mais ou menos 1 centímetro de espessura. Então, você vai dobrar meio centímetro, depois você vai dobrar 1 centímetro para dentro. E aí, você vai ficar com uma canaleta aqui. E você vai fazer em todo. Vai deixar somente uma aberturazinha, onde você vai enfiar todo o elástico, tá bom? Então, você vai enfiar o elástico. Quando chegar aqui, você vai finalizar ele, vai puxar o tanto que você quiser puxar aqui. E vai colocar, vai amarrar ou costurar, enfiar para dentro da canaleta e passar a costura onde você deixou aberto, certo? Ou você pode também colocar somente nos cantinhos. Como você vai fazer? Vai embanhar do mesmo jeito, tá? Dobra meio centímetro, dobra 1 centímetro e costura todinho, fecha tudo. Aí, quando você for colocar o elástico, você abre aqui 1 centímetro mais ou menos para você enfiar o elástico. E aí, você vai usar 30 centímetros de elástico, mais 10 centímetros, que é a margem para você deixar aqui para costurar. Então, você costura, terminou de costurar, você marca 30 centímetros aqui, 30 aqui. Marcou? Você vai desmanchar uns 3 pontinhos, vai enfiar o elástico, aí você vai deixar a pontinha aqui, vai enfiar o elástico e a pontinha dele vai sair aqui. Aí você vai fazer o acabamento, vai prender esse elástico dentro da canaleta e costurar, tá? Dos 2 lados. E aí já tá embanhado, os seus 4 cantinhos ficam prontos, tá? O grande lema da dona de casa é o tal do lençol de elástico. E aí nós desenvolvemos a ideia do lençol de canto, que é aquele que eu falei pra vocês. Que você vai fazer o seguinte, aqui quando você for fazer as medidas, você não vai usar o acréscimo de 7,5. Você vai usar o acréscimo de 4 centímetros somente. Depois que você fazer a bainha, vai ficar assim, olha. Vai ficar assim aqui, ó, tá? E aí, você vai vir com o seu cantinho aqui, ó. Vai vir com o tecido aqui, ó. E vai costurar ele aqui, ó, tá? Vai costurar assim, ó. Você costura pelo lado de fora, tá? Ó. Faz um acabamento primeiro, tá? Que seja na overlock, ou você costura e vira, tá? Faz o acabamento primeiro, porque aqui já vai estar com acabamento, porque você já fez a bainha aqui. Aí, você vai colocar o cantinho aqui, ó. Ó, colocou o cantinho aqui, você costura até aqui, pega e vira pra cá. Ele vai estar pregado, óbvio, né? Aí, você vira e costura, tá? Aí, quando você terminar, ele vai virar e vai ficar assim, ó, bonitinho aqui o cantinho, certo?
Essa é a opção para quem odeia elástico, como é o meu caso. É um modelo de lençol que está fazendo sucesso. Então, é uma grande opção para você fazer e apresentar para suas clientes, tá? Muito bem, aí você vai fazer os 4 cantinhos, vai colocar bonitinho e fica perfeito. Não se preocupe, tá? Fica perfeito. É uma ótima opção para quem não gosta de lençol de elástico para passar e para guardar, que é um sofrimento, tá bom? Porque dessa maneira aqui você consegue dobrar ele perfeitamente. Mas surge uma situação. Se o seu colchão ou o colchão da sua cliente for um colchão muito alto e de uma estrutura muito rígida, que você não consiga fazer isso aqui para vestir o lençol nele, você não consegue vestir esse de canto, tá? E aí eu fiquei pensando, gente, mas como que eu faço então para ajudar, né, essas pessoas que não querem o lençol de elástico, mas não podem usar o lençol de canto? E aí veio a ideia. Você vai fazer ele como se fosse fazer de elástico, tá? Do mesmo jeito, com 7,5 aqui, beleza? Vai fazer a canaleta aqui como se você fosse enfiar o elástico, vai deixar uma aberturazinha aqui. E aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai usar um fio. Pode ser de cordão, pode ser do próprio tecido, você fazer um rolotê, né? Corta uma tira, dobra bem fininha e passa a costura e faz uma tira do próprio tecido. Eu gosto do fio de malha porque ele também é flexível, embora ele não seja elástico. Esse fio de malha é aquele fio que a gente compra para fazer crochê. Ele vem no rolo, tá? Não sei quantos 1000 metros. E ele é legal, olha só, ele é uma tirinha de malha, né? E ele vira um cordãozinho. Mas é óbvio que você não vai ficar contando aí o fio de malha, um de cada cor. Então, você compra preto e branco, tá? Que aí dá pra você usar nas cores todas. Ou cinza, tá? Tem de toda cor, tem jeans. O comprimento do fio tem que ser exatamente o perímetro do seu colchão. Ou seja, a medida dos 2 lados, mais esses 2 lados aqui, tá? Então, você vai pegar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Vai somar tudo. Aí, o que der, você vai cortar o seu fio com mais ou menos uns 40 centímetros a mais, tá? Porque a gente precisa de 20 centímetros sobrando para amarrar quando a gente puxar. E aí, o que vai ser legal? É que na hora que você for usar, você vai flanzir, né? Que você vai puxar o fio e amarrar. Mas, quando você for lavar e passar, você tem a opção de abrir, né? De esticar para poder passar, dobrar e guardar, ok? Então, olha só. Vou fazer o meu aqui e trago para você ver. Vou fazer a canaleta primeiro. Vou deixar aqui aberto uns 2 ou 3 centímetros, tá? E vou passar o fio, tá? Passar o fio, deixando sobrando. Não vou esticar, tá? E vou trazer para te mostrar como que vai funcionar. Eu tenho certeza que se as suas clientes têm esse problema de ter o colchão alto demais, de ser um colchão rígido que não consegue dobrar nada, e você apresentar essa opção para elas, elas vão amar, porque ninguém suporta lençol de elástico, né? Para dobrar, para passar, é tudo difícil. Então, você vai mostrar aí para sua cliente, tá bom? Então, veja só, eu passei a costura, banhei todo o meu lençol, olha só. Aí, como eu disse, ó, deixei aberto aqui uns 2 centímetros, tá? E agora, eu introduzi aqui o alfinete com o meu fio e eu vou passar ele em volta de todo o lençol. Só que eu não vou puxar, eu vou deixar assim, ó, tá? Sem franzir. Aí, nós vamos, ó. Aí, eu enfio até o final e sempre venho aqui, ó. À medida que eu for colocando, eu puxo para ele não ficar franzido, tá? Porque se você deixar franzido, quando você for colocar na cama, você não vai conseguir, ok? E aí, você vai, ó. Tá? E vai fazendo assim até o final, tá? E aí, olha só. Finalizei, tá? Entrei por um lado e saí por outro. Aqui, ó, no meio, aqui onde termina, você vai passar uma costura com retrocesso, tá? Ó, vai passar uma costura com retrocesso aqui
pra dar certinho aqui na hora da pessoa puxar para poder prender o lençol, tá? Então, olha só, vai ficar desse jeito. Observe que ele não tá encolhido, né? Porque não estamos usando o elástico, estamos usando o fio. Ele tem um leve franzido porque o fio estica um pouquinho, né? Se você usar, por exemplo, a tirinha feita do próprio tecido, não vai ter esticado nenhum, tá? Não vai ter essa elasticidade aqui, não. Beleza, olha só. Colocamos aqui, né? Olha a versatilidade para dobrar, olha só. Digamos que aqui fosse o meu lençol, olha só. Bonitinho do lado de cá, bonitinho aqui também, ó. Olha só, tá vendo, olha? Aí eu vou vir dobrar, né? Pode dobrar do jeito que você quiser, né? De 3, de 2, né? Depende do gosto aí da pessoa, olha só. Não tem problema. Como esse tecido é um Oxford, ele não vai ficar frisadinho como seria o percal, né? Mas olha só que facilidade para você passar, para você dobrar, né? Então, é um modelo legal para você vender por isso, porque ele é fácil de dobrar e fácil de passar. Olha só que legal, tá vendo? Então, agora, vamos ver como é que vai funcionar no seu colchão. Então, você vai vestir normalmente o seu lençol aqui, né? Aqui você não vai ter problema, porque ele é o tamanho, né, do seu colchão, né? O meu tá bem justo, mas o seu vai ficar certinho, você vai conseguir colocar aqui nos 4 cantos. A dificuldade vai ser para entrar por baixo do colchão. Como a gente não tá colocando elástico nem nada, ele vai direto para debaixo do colchão, olha só. Ele já vai vir para cá, só que ele vai ficar frouxo, não vai? Porque a gente não colocou elástico, ó, então ele vai ficar frouxo aqui. O que que a gente vai fazer então? Vai puxar aqui, ó. Tá? Claro que seu colchão vai estar para baixo aqui, ó, né? Na sua cama, você vai vir aqui, ó, e puxar. Puxa um pouco para cá e puxa um pouco para cá, né? E amarra. Então, olha só, nem precisa puxar muito, tá? Vai ser um pouquinho que você puxar, ele já vai ajustar aqui, ó, né? Vai ficar bonitinho aqui, você amarra, ó, puxou. Deu um lacinho, né? Coloca pra dentro do colchão, aqui bonitinho, ó. E perfeito, não vai sair da cama de jeito nenhum. Você vai puxar o tanto que você quiser aqui, tá? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, puxei, dei o laço, né? Ó, porque depois eu vou precisar soltar e coloco pra dentro. Olha só como que ficou perfeito. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo e compartilha nos seus grupos sociais. Assim você vai ajudar mais pessoas e ajudar também o nosso canal. No mais, fique com Deus, um beijo e até o nosso próximo vídeo.